Boa tarde, pessoal. Hoje a aula é sobre literatura. Nossa segunda aula é a primeira aula com vídeo. E temos duas características principais da literatura hoje, que é a forma e o conteúdo. Primeiro, o que seria esse conteúdo? O conteúdo, que é o quê? É simplesmente o assunto da obra, o tema. Por exemplo, violência, pobreza, amor, religião. Isso é o assunto. No caso é o quê? Quando um autor cria uma obra, ele não cria pensando só no quê? Porque são duas características completamente relacionadas. O que é o assunto, depende também do como, que é a maneira como o autor apresenta esse assunto. Se ele vai usar um vocabulário mais rebuscado ou uma linguagem mais informal, a escolha das palavras que ele vai usar, por exemplo, o tipo de variação linguística que vocês estão vendo em gramática, por exemplo, se vai ser uma variedade mais regional, se vai ser uma variedade mais culta, se vai ser social, se vai ser situacional. Então, tudo isso são características levadas em consideração pelo autor no momento em que ele vai criar determinada obra. Isso dentro da literatura. Então, lembrando sempre, o como e o que sempre estão relacionados. Um depende do outro na literatura. Nós temos um exemplo bem claro, que é o Alto da Compadecida, aqui, de Ariano Suassuna. Todo mundo conhece, todo mundo já assistiu. Essa obra, ela tem muito bem relacionado o como e o que. Por quê? No Alto da Compadecida, o assunto, o que, nós temos basicamente religião, desigualdade social, porque nós temos um João Grilo e um Chicó que não tem muita oportunidade na vida, que dependem de pequenos golpes, como é o caso da moeda, no gato. Nós temos também a questão do preconceito, tanto por eles serem pobres, no caso do padre e do bispo, por exemplo, que só queriam rezar aquela missa em latim se fosse do motor do Major Antônio Moraes, e não da cachorra do padeiro. Então, são assuntos escolhidos pelo autor. E, no caso, o como, para Ariano Suassuna, foi uma linguagem muito mais informal, uma variedade regional, usou, lógico, a nossa variedade linguística do Nordeste para mostrar toda a sua obra, para mostrar o seu que. Então, não esqueçam, como e que sempre estão relacionados. Toda obra vai ter os dois, porque um depende do outro, certo? Nosso segundo momento é falar sobre uma questão de verossimilhança. O que vem a ser verossimilhança? Não confundam com realidade. Realidade é quando o conteúdo da obra pode se tornar real no nosso mundo. A verossimilhança, ela depende das características descritas pelo autor. Por exemplo, se ele descreve um cenário de uma maneira tão real, tão detalhada, que você acredita que ele exista, que você acabe sentindo aquela emoção que ele descreveu. Por exemplo, quando uma obra é sobre um suspense, por exemplo, fala sobre uma personagem que assusta, que mata as pessoas, e quando você termina de ler aquele livro ou assistir aquele filme, que a maioria vira filme, você acaba com medo também, vivendo os mesmos medos que os personagens, significa que aquela obra tem verossimilhança, ela é verossímil. Então, não vamos confundir o conteúdo acontecer no nosso mundo com ser tão realista, tão bem escrita, tão bem detalhada, que é a verossimilhança, que você acaba sentindo ou acreditando que aquilo pode ser real. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve medo de encontrar a Anabelle balançando na cadeira do balanço dentro de casa. Todo mundo da minha geração morria de medo que o telefone tocasse e Samara dissesse: você vai morrer em 7 dias. Então, isso é verossimilhança. É você se emocionar com A Culpa é das Estrelas. Chora sempre no final. Verossimilhança.
numa obra torna muito mais rica. E ela possui duas características, são dois tipos, é a externa e a verossimilhança interna. No caso da verossimilhança externa, ela acontece o seguinte: o autor escolhe um cenário onde vai se passar a sua história e ele escreve ou descreve com uma riqueza de detalhes, com algo tão real que você acaba acreditando que realmente existe, que você acaba acreditando que você quer viver aquele cenário. Por exemplo, na verossimilhança externa, só em relação a, antes de falar das duas obras, se fosse um Hogwarts, por exemplo, em Harry Potter, gente, eu queria estudar lá. Eu queria ser da Sonserina. Os detalhes são tão empolgantes, são tão bem descritos que você quer participar, que você quer ir lá, que você quer pegar um trem lá na plataforma 9 3/4, depois você quer pegar o barco, quer chegar lá e usar o chapéu, seu leitor. Isso é verossimilhança. No caso da emoção, por exemplo, a verossimilhança ela é externa quando, além da riqueza de detalhes, o que acontece na obra, deixando Harry Potter de lado, o que acontece na obra pode vir a se tornar real no nosso mundo. Por exemplo, A Culpa é das Estrelas. Sim, pode acontecer sim, de um jovem casal terem câncer, viverem esse amor, um deles morrer. Pode acontecer no nosso mundo. O que houve lá no livro pode vir para o mundo exterior. Por isso, verossimilhança externa. No caso de Um Amor para Recordar, que também não é da geração de vocês, mas o livro é maravilhoso. Tem na biblioteca digital da escola, é só pedir. Ele fala sobre um garoto, lógico, atleta, que trata mal quem não é popular, e sobre uma garota que veste sempre o mesmo suéter, é retraída, ninguém liga muito pra ela e sofre preconceito. Fala sobre essa menina e a maneira como eles se apaixonaram, se envolveram, e ele descobre que ela vai morrer, tem leucemia, e isso faz com que ele tenha uma força e modifique seu modo de ser. Ele deixa de ser aquele atleta que trata todo mundo mal, ele passa a ser uma pessoa melhor, ele trata todos melhor e acaba realizando os sonhos dela. Então isso pode ser verdade. As pessoas podem mudar, podem deixar de praticar bullying e se tornar uma pessoa melhor, que é o caso da verossimilhança externa. O que acontece na obra pode vir a se tornar real no nosso mundo. Não é o caso de Annabelle. A gente esquece a Annabelle, não vai aparecer na cadeira de balanço, nem tem uma cadeira de balanço em casa. Então, primeira verossimilhança. A verossimilhança interna, ela está diretamente relacionada ao tipo de texto que você escolhe, o gênero textual. Vocês sabem que existem vários gêneros textuais, história em quadrinhos, existe a fábula, existe o conto, existe o romance, tem todo tipo de gênero textual, bilhete, e-mail e tudo mais. O e-mail vocês viram em tradução textual. No caso aqui, o que seria essa verossimilhança? Eu não estou dizendo que o que acontece lá pode acontecer no nosso mundo. Significa que a história está de acordo com o gênero textual. Não sei se coloquei exemplo. A fábula, por exemplo. Veja só, a fábula é um gênero textual onde os animais falam, têm atitudes como todos os seres humanos. Se numa fábula os animais estão falando, é verossimilhança interna. Está de acordo, é verossímil. No caso de um conto de fadas, por exemplo, se existe uma princesa amaldiçoada, no caso o livro de vocês fala sobre ela dormir por 100 anos, se existe um príncipe, se existem 7 anões que vão cuidar da princesa e tudo mais, no caso da Branca de Neve, ou se a bruxa chega com uma maçã envenenada, isso é verossimilhança interna. Os acontecimentos, os cenários estão de acordo com o gênero literário ou o gênero textual. Isso é a verossimilhança. Então, vamos só recapitular. Na verossimilhança externa, os acontecimentos são tão bem escritos, tão bem talhados, que torna-se possível, é possível, que aconteça no nosso mundo.
Um exemplo que não tem verossimilhança externa é, por exemplo, o Pequeno Príncipe. Não tem como uma criança sobreviver num minúsculo planeta, que não chega nem a ser um planeta, só com uma rosa que fique viajando entre mundos na cauda de cometas. Isso não existe verossimilhança externa. Porém, como é uma ficção, como é uma história, por exemplo, fantástica, ela tem verossimilhança interna. Os acontecimentos estão de acordo com o seu gênero literário e gênero textual, certo? Agora vamos para a próxima característica, funções da literatura. Veja só, ao escrever uma obra, ao criar uma obra, não só o autor tem intenções, tem objetivos a serem alcançados, essas são as funções: emocionar, chocar, assustar, simplesmente fazer com que você viaje por terras distantes. Como o próprio leitor também, ao entrar em contato com a obra, ele faz isso com algumas funções. Simplesmente eu pego um livro porque eu quero me distrair, é um objetivo. A função é o objetivo que você quer alcançar, tanto do autor quanto do leitor. Essas funções têm algumas características, têm alguns tipos básicos. A primeira delas, que é instrumento da fuga da realidade. Por que é evasiva? Quando você, por exemplo, no momento de pandemia, está passando por uma quarentena, no caso eu, estou em quarentena desde o primeiro dia, às vezes você busca na literatura uma fuga daquele enclausuramento, daquele ambiente. Você pode simplesmente pegar um Peter Pan e voar com o pó de pirlim-pim-pim. Estou fugindo da minha realidade. Você pode pegar as Crônicas de Nárnia e você pode ir para um reino diferente, onde existem centauros, onde existem um leão que fala. Tudo que a literatura traz e te torna distante do mundo real é fuga da realidade, é uma função evasiva. Praticamente todo livro faz isso. A segunda característica, que é a função lúdica. Tem um exemplo no livro de vocês. O que quer dizer lúdico? Lúdico é aquilo que ensina, porém ensina de uma maneira divertida, de uma maneira não tradicional. No caso, ela pode trazer informações, pode trazer ensinamentos, simplesmente fazendo jogo de palavras ou com imagens, de uma maneira diferente. Então, tudo que é lúdico é diferente, é mais divertido. No caso do livro de vocês, tem um poema chamado Rio. Simplesmente o autor colocou as letras da palavra rio em espiral, em círculo. E a mensagem que ele queria transmitir, usando essas três letrinhas, o R, o I e o O, era o ir. Simplesmente de partir, distanciar-se e sair daquilo que ele estava vivendo. Então, essa é a segunda função. A primeira, fugir da realidade. A segunda, que é a função lúdica, que é quando a literatura quando a obra torna-se mais divertida, porque foi utilizado um método mais criativo do que o tradicional. Próxima característica, a arte pela arte. As obras com essa função, com essa característica, elas são muito mais difíceis de se entender. Por quê? O que importa na arte pela arte não é o assunto, não é o conteúdo, não é o tema da obra, do poema, do livro, do filme. O que importa é a maneira bela, a maneira mais trabalhada, as rimas, o como ela foi feita. Então, nessa época aí, principalmente na época do parnasianismo, que foi o século XIX, todas as obras eram até um pouco difíceis de se entender, porque você não tinha muito noção do que estava falando. Por quê? O que chamava a atenção, no caso, era o jogo de palavras, o vocabulário mais rebuscado, mais erudito, mais formal, e até as rimas. Veja só, não consegui colocar o O vermelho, mas o aqui está vermelho. Olha só que interessante. Estranho mimo aquele vaso. Viu? Então, o assunto não interessa muito. Ele só quer mostrar para você que ele sabe trabalhar sonetos, rimas,
ritmos, e que ele segue o padrão que era utilizado na literatura da época, que o caso era o parnasianismo. Casualmente, uma vez, de um perfumado, vejam que não faz muito sentido, contador sobre o mármorelusídio, entre um leque e um começo de um bordado. Parece que está falando sobre uma mulher, depois está falando sobre um vaso. Então, não, e é de Alberto de Oliveira. Vocês não vão não vão dar muita atenção ao assunto, ao tema, do que está falando, e sim a como foi falado, que é aquela característica da literatura, que é o que e o como. Nesse caso, o que mais importa para o autor é o como. Vamos à nossa próxima característica. Literatura engajada. Veja só, se na arte pela arte o assunto, a mensagem não tinha importância, a literatura engajada é o oposto disso. Por quê? Você vai defender uma ideia, você vai defender uma mensagem, você quer transmitir uma informação e você quer até convencer o leitor de que você tem razão. Essa literatura engajada, ela tem principalmente, hoje, na literatura atual, um assunto voltado para grupos sociais. Lembra que grupos sociais são círculos de pessoas que possuem as mesmas características ou a mesma cultura, por exemplo, uma religião. No caso, literatura engajada hoje, ela é voltada para quê? Para o feminismo, ela é voltada para a literatura homossexual, ela é voltada para a literatura religiosa. Então, nessa literatura aqui, a sua função é trabalhar temas específicos sobre grupos sociais, transmitir essa informação, mudar comportamentos. É como se fosse um grito de liberdade, um grito para que as pessoas ouçam aqueles problemas, para que as pessoas entendam pelo que eles estão passando. Vamos para a próxima. Agora sim, esse foi o resumão do nosso assunto de hoje e nossa tarefa será já do capítulo 3. E o capítulo 3, ele inicia de uma maneira maravilhosa, que é com um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é chamado de Balada do Amor através das Idades. Ele é muito, muito bonito. E por que eu coloquei aqui os 2 primeiros trechos? Se você não o interpreta de maneira correta, você não vai saber fazer a tarefa. Isso aqui já é a tarefa de vocês. São 3 páginas. A página 36 e 37 é para hoje, que é uma interpretação da Balada do Amor através das Idades. Por isso que eu vou interpretar os 2 primeiros versos, para que vocês tenham uma noção de como fazer com os próximos. E a página 38 é para de hoje a 8, porque envolve uma pesquisa. Prestem atenção num detalhe. Tem questão que fala sobre debate entre colegas. Então, vocês ignoram a questão do debate, mas faz a questão, acho que a segunda ou a terceira. Respondam-na. Por quê? É uma questão de opinião, então dá muito bem para responder. Vamos começar com a interpretação da Balada do Amor através das Idades. Veja só. Vocês precisam tentar descobrir se essa balada fala sobre um único casal que viveu por várias épocas ou fala sobre amores de pessoas diferentes, casais diferentes em cada época. Aí o texto vai dando pistas. Olha só, primeiro. Eu te gosto, você me gosta. Então já sabemos que fala sobre amores correspondidos. Um único verso já dá uma informação essencial. Desde tempos imemoriais. O que é algo imemorial? Algo que você não consegue lembrar. Então, é um amor que acontece há muito, muito, muito tempo. Eu era grego, você troiana. Aí você já vai lembrando de uma época, você já vai lembrando até de uma obra, que é uma obra de Homero, que fala sobre 3 situações, que é a Ilíada. Nós conhecemos mais a segunda e a terceira situação. A primeira situação, no caso, é quando um grego vai até Troia, junto com sua frota e tudo mais, e acaba sequestrando Helena de Troia. Lógico que ela foi porque quis. E isso deu origem à Guerra de Troia. Então,
grego e troiano, inimigos naturais. Para você ver que o amor, embora fosse correspondido, era algo impossível de ser realizado. Quase um Romeu e Julieta, veja só. Ele grego e ela troiana. Difícil, não tem como realizar. Sim, voltando para a Ilíada. A Guerra de Troia foi a primeira parte. A Odisseia, que mostra a ida para casa depois da Guerra de Troia de Odisseu, ele tenta voltar para casa. E tem uma terceira parte, que é sobre um dos seus soldados, depois, um dos soldados de Odisseu, depois voltando para casa. Então, isso se chama Ilíada, é de um autor chamado Homero, do tempo que o latim era a língua falada. Então, nós temos aqui troiana, mas não Helena. Então, ela fazia parte de Troia, mas não era a principal, a mais bela, que era Helena de Troia. No caso, a que foi sequestrada. Sair do cavalo de pau. Todo mundo conhece a história. Que os gregos pegaram todos os barcos, desmancharam, fizeram aquele cavalo e tudo mais e deixaram como um presente na porta de Troia. E todo mundo estava lá dentro, os soldados estavam lá dentro. E quando foi o cavalo colocado para dentro e tudo mais, foi o ataque. Todo mundo conhece a história, tem filme, tem série e tudo mais. Ele estava no cavalo, ele saiu do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Então foi um amor correspondido, porém um amor trágico. Eles morreram, então não teve como realizar. Isso que vocês vão fazer, vocês vão tentar entender a história estrofe por estrofe. Se tiver alguma palavra que não tenha no vocabulário, se tiver alguma coisa histórica ou literária ou filosófica que vocês não saibam, pesquisem, porque é muito importante. Treinando esse tipo de literatura, esse tipo de interpretação vai facilitar a vida de vocês no Enem no final do ano. E até no SSA, porque cai muita literatura. Vamos para o próximo trecho. Virei soldado romano. Então, largamos um pouquinho Troia e grego e começamos a falar um pouquinho sobre Roma. O que acontece lá? Ele era um soldado. Vocês sabem que Roma conquistou vários territórios, os soldados romanos viviam em batalhas e tudo mais. Perseguidor de cristãos. Aí nós temos já questão de conquistas, cruzadas e tudo mais. Encontrei-te novamente. Então já são outras vidas sendo vividas em outra época. E ele, depois de ter morrido lutando contra o irmão dela, acabou reencontrando, né? Aí o que acontece? Mas quando vi você nua, deixa eu começar a contar um pouquinho sobre o que acontecia naquela época. Caída na areia do circo. Não estou falando sobre um circo que tem palhaço, que tem mágico, que tem essas coisas. Era o circo da época, que era o Coliseu, onde aconteciam o quê? Aquelas lutas entre as pessoas, que os romanos ficavam lá vendo o povo se matando, jogavam leões, jogavam tudo com tigres e tudo mais. Tem filme ou é série falando sobre isso. E o leão que vinha vindo, viu? Eles colocavam muitas vezes escravos para serem massacrados por leões. Não era só para luta, mas para divertimento da elite daquela época. E ela, provavelmente escrava, foi jogada lá na arena para que os leões se alimentassem dela. Dei um pulo desesperado. Ele percebeu que era sua amada de outrora e não pensou duas vezes. Pulou da arquibancada e foi tentar salvá-la. E o leão comeu nós dois. Mais uma vez, aquele amor terminou de maneira trágica. Então, é isso que vocês vão fazer. Página 36 e 37 é a interpretação dessa obra de Carlos Drummond de Andrade, dessa balada, muito bonita. E a página 38 vocês fazem para uma próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar no privado, viu? É o primeiro vídeo, depois eu vou melhorando,